Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da parte de gases. Então, hoje nós vamos falar a terceira parte do nosso assunto de gases, né? Então, nós já estudamos muitas informações inerentes aos gases e agora nós vamos estudar a teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases, ela descreve o comportamento dos gases a nível molecular e atômico. Isso embasado no princípio da movimentação das partículas. Então, a partir desse fator cinético de movimentação das partículas dos gases, a gente vai estudar como o comportamento dos gases é influenciado por esses fatores, certo? Então, todos os fatores que interferem na movimentação das partículas também estarão devidamente relacionados ao comportamento dos gases a nível molecular. Então, existem três postulados que vão fundamentar essa teoria cinética. O primeiro postulado é que os gases eles consistem de partículas que são moléculas ou átomos, visto que os gases podem ser moléculas ou podem ser átomos isolados, como os gases nobres, cuja separação no espaço é muito maior do que o tamanho das suas partículas. Então, os gases são constituintes que vão estar muito separados, vão estar num estado caótico, muito desorganizado, vão estar muito separados as partículas umas das outras. O segundo postulado é que grande número das partículas vão estar em um movimento caótico, contínuo e aleatório. E essas partículas elas vão estar sempre em movimento. E a pressão do sistema gasoso se deve à força das colisões entre as partículas e a parede do recipiente. Ou seja, as partículas vão se bater na parede do recipiente onde estão alocadas e a pressão ela é dada exatamente pela relação dessas colisões entre partículas e recipiente. A energia cinética média das partículas, ou seja, a energia que é inerente ao movimento dessas partículas, vai ser proporcional à sua temperatura. Então, independente da identidade química do gás, todos os gases vão apresentar uma mesma energia cinética no mesmo padrão de temperatura. Então, como por exemplo, a 50 graus Celsius, um gás todos os gases vão apresentar a mesma energia cinética. Ou seja, o gás hélio vai ter a mesma energia cinética do CO2, que vai ter a mesma energia cinética do nitrogênio. Então, independente de ser um gás de molécula única, no caso um átomo, ou ser uma molécula completa, a energia cinética de qualquer gás no mesmo nível de temperatura vai ser igual, o que não vai indicar que esses gases vão ter a mesma temperatura de movimento. Isso é mesma velocidade, de movimento. E isso a gente vai entender bem direitinho daqui a pouco, certo? Então, a teoria cinética dos gases, ela vai nos proporcionar explicar tanto a pressão como a temperatura em nível molecular. A pressão do gás vai ser provocada pela colisão das moléculas com a parede dos recipientes. Então, aqui nós temos um dado recipiente e essas moléculas vão estar se chocando o tempo inteiro com a parede dos recipientes. E isso é que vai gerar a pressão do gás. A magnitude da pressão ela vai ser determinada tanto pela frequência, ou seja, a quantidade de vezes que uma dada partícula se choca com a parede do recipiente, quanto pela força com que essas moléculas batem nas paredes. Então, a partir dessa mesma teoria cinética, a gente pode ter algumas conclusões. A primeira conclusão é que a temperatura absoluta de um gás
vai ser a medida da energia cinética média das suas moléculas. Ou seja, dentro de um sistema gasoso, a gente vai ter diversas moléculas se chocando. Essas moléculas, cada uma vai ter uma movimentação individual e cada uma vai ter uma energia cinética inerente a esse movimento. Entretanto, a gente não tem como quantificar individualmente cada molécula. Então, a temperatura absoluta vai ser uma maneira de mensurar a energia dessas partículas. E como é que ela vai ser mensurada? Através da energia cinética média de todas elas. Então, se dois gases estão à mesma temperatura, suas moléculas vão ter a mesma energia cinética. Entretanto, isso não significa que essas moléculas desses gases vão estar se movimentando à mesma temperatura. Se a temperatura de um gás é dobrada, a energia cinética média de suas moléculas dobra. Elas são diretamente proporcionais. Cada molécula individual vai ter uma energia diferente. Entretanto, a energia cinética média é que vai levar em consideração cada fator individual para formar uma prévia da energia cinética para esse sistema. Então, como já foi falado anteriormente, as moléculas elas não vão se movimentar à mesma velocidade. Então, o que é que a gente infere? É que a energia cinética média vai levar em consideração a velocidade de todas elas para te dar um valor médio dessa velocidade. Então, a partir dessa premissa, foi feito um estudo experimental onde a velocidade molecular ela pode ser distribuída em função da fração de moléculas dentro de uma dada velocidade. Então, essa distribuição de velocidade, ela permite prever o comportamento molecular de um dado sistema gasoso. Esse fator foi estudado por 2 cientistas e o que eles obtiveram, eles colocaram num gráfico que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, o que é que a gente pode concluir com esse estudo? Eles mediram a função da velocidade molecular de diversos sistemas gasosos em diferentes padrões de temperatura. Então, eles conseguiram observar que à medida que a temperatura aumenta, a fração de moléculas que vão alcançar uma velocidade molecular mais rápida é maior. Então, a gente consegue observar que a 0 graus a gente tem, que a 100 graus, que a 0 graus a gente tem uma menor quantidade de moléculas que tem uma determinada fração com a velocidade média única, velocidade quadrática média, perdão. Então, a 100 graus Celsius, a gente vai ter uma maior quantidade de moléculas com uma maior velocidade molecular. Então, aqui a gente vai ter que a velocidade quadrática média, ela vai ser maior e vai ter uma maior quantidade de fração de moléculas que vai atingir essa velocidade. Então, a velocidade média quadrática, ou velocidade quadrática média, é a raiz quadrada da média das velocidades das moléculas elevadas ao quadrado. O que é que isso quer dizer? Que a velocidade de uma molécula de gás vai ter uma energia cinética média. Então, essa velocidade quadrática média é a velocidade onde essas moléculas vão ter a energia cinética média, certo? Então, pessoal, dessa premissa, a gente parte para outros princípios, onde a energia cinética média ela vai estar diretamente relacionada à velocidade média quadrática. Então, aqui esse epsilon é a nossa energia cinética média. E essa energia cinética média vai ser exatamente 1/2
de mu ao quadrado, ou seja, ela vai estar relacionada tanto à massa dessas partículas como à velocidade das mesmas. Então, esse epsilon também pode ser representado em alguns livros como EC, que é a energia cinética, e esse cálculo da energia cinética vai relacionar, né, com a massa e a velocidade. Então, dentro desse conceito da energia cinética, surgem outros dois conceitos importantes. É da velocidade mais provável, ou seja, a velocidade mais provável é como se fosse uma velocidade que uma maior fração de moléculas atinge dentro de um sistema gasoso. Ou seja, é a velocidade que é mais provável que a maioria das moléculas estejam atingindo. Então, essa velocidade mais provável, ela é inversamente proporcional à massa molar do gás, tanto a velocidade mais provável como a velocidade quadrática média. A velocidade quadrática média, ela já é um outro conceito. Ela é a velocidade para a qual a energia cinética da molécula é igual à energia cinética média para toda a amostra. Então, a velocidade onde ocorre a velocidade quadrática média é a energia cinética média para toda a amostra. Então, aqui, no caso, a velocidade mais provável, ela é inversamente proporcional à massa molar, e a fórmula dela é dada por 2 vezes RT, dividido pela massa molar, tudo isso elevado a 1/2, ou seja, é a raiz quadrada desse valor, né? E a velocidade quadrática média é igual a 3RT dividido pela massa molar desse gás. Então, aqui nós temos que a velocidade dessas partículas, ela vai estar diretamente relacionada à massa molar do gás que nós estamos trabalhando. Então, é uma analogia muito simples. Quanto mais pesado o gás, mais difícil é a locomoção dessas partículas no nosso sistema gasoso. Então, quanto mais pesado, menor vai ser a velocidade dele. Então, a velocidade dele vai ser menor, embora tenha uma mesma energia que de um outro gás mais leve. Entretanto, a movimentação dessa molécula vai ser mais lenta. Quando nós temos uma molécula com uma massa molar menor, então a velocidade dela vai ser maior. Então, aqui, só para a gente elucidar um pouquinho sobre esse princípio, eu resolvi a gente usar um simulador, que é um simulador da plataforma Pirret. Tem esse simulador é uma plataforma para diversos temas, e eu resolvi utilizar para a gente verificar esse assunto da parte da teoria cinética dos gases. Então, a gente agora vai para o nosso simulador, certo? Então, pessoal, aqui a gente vem na plataforma Pirret, tem essas opções, a gente vem aqui para o estudo de energia. Então, aqui nós temos um sistema reacional. Então, aqui eu vou só adicionar aqui as funções. Então, vou colocar aqui energia cinética, só para a gente obter graficamente cada fator que nós vamos estudar. Então, vamos começar aqui, inicialmente, com moléculas pesadas, né? Então, aqui nós vamos adicionar algumas moléculas de um gás que tenha uma maior massa molar, certo? Então, a gente está aqui observando a velocidade de movimentação dessas partículas, né? Então, aqui é possível a gente verificar que essas
essas 50 moléculas desse gás mais pesado, essas moléculas percorrem dentro de um recipiente e esse recipiente alcançando uma velocidade, uma taxa média de 470 metros por segundo. Então, cada uma dessas moléculas tem uma velocidade diferente, entretanto, em média, a média das velocidades percorridas por todas elas é de aproximadamente 470 metros por segundo. Então, nessa taxa, vai haver uma variação, né, nessa taxa de velocidade. Então, como vocês podem ver, essa taxa ela vai sofrer uma oscilação direto. Por quê? Porque essas moléculas, à medida que elas se chocam e chocam com a parede do recipiente, ocorre uma mudança nessa velocidade, certo? Então, aqui a gente vê que o número de partículas ele vai variando a energia cinética que ocorre no sistema, certo? Então, aqui, se vocês forem observar, a gente está a uma temperatura fixa de 300 Kelvin e estamos aqui numa pressão de aproximadamente 6 atm. Vai ficar oscilando por conta da variação da taxa de colisões com a parede, certo? Agora, supondo, a gente vai alterar um pouquinho esse sistema. Vamos supor que a gente vai aquecer um pouquinho esse sistema para aumentar um pouquinho essa temperatura. A gente vai aumentar agora para 912 kelvins. Então, a gente aumentou drasticamente a temperatura. O que é possível observar? Que a nossa velocidade também aumentou substancialmente, né? E a nossa energia cinética, a gente tem vários padrões de energia cinética, diferentes padrões de energia cinética. Aqui agora a nossa taxa média de velocidade está em torno de 800, 790, vai variando em função da movimentação das partículas no nosso recipiente, certo? Aqui a nossa pressão, ela mais do que dobrou. Então, a gente agora tem uma pressão de aproximadamente 18 atm, certo? Então, a gente conseguiu aqui inferir que a temperatura ela vai estar relacionada com a velocidade dessas partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade dessas partículas, certo? Então, também vai interferir na energia cinética do nosso sistema. A gente tem aqui um sistema só com moléculas pesadas, certo? Então, aqui, ok. Então, vamos fazer um parênteses e vamos fazer um novo sistema. Então, aqui a gente vai relacionar a energia, a taxa. A gente vai inserir agora um novo sistema reacional aqui gasoso. Então, agora a gente vai trabalhar com moléculas leves. A gente vai trabalhar com 50 moléculas leves. Da mesma maneira, na mesma quantidade que utilizamos no sistema anterior. Então, aqui, vocês podem observar, a taxa média da velocidade dessas partículas mais leves, ela vai aproximadamente 1.150, 1.200 metros por segundo. Então, aqui, em um certo tempo, a gente vai ter uma determinada taxa de velocidade. Então, a gente consegue verificar aqui que existe uma maior quantidade de partículas que estão atingindo taxas maiores de velocidade. E aqui a energia cinética, apesar de ser variável, né, também em diferentes níveis de energia, existe uma maior quantidade de energia envolvida aqui logo no início,
com a menor energia. Agora, assim como no sistema anterior, a gente vai aquecer um pouquinho, vamos colocar para em torno de 900 Kelvin, que foi a condição anterior. A gente tem uma analogia bem legal. Baixar um pouquinho para 915. Então, aqui, nós verificamos que a nossa velocidade, ela aumentou substancialmente, né? Aumentou em uma magnitude de quase 1000 metros por segundo. E a nossa pressão também está substancialmente maior, né? Está mais do que o dobro. Então, aqui também para as partículas leves, é interferido também pela temperatura o sistema. Então, quanto maior a velocidade dessas partículas, maior vai ser a pressão no recipiente, maior vai ser a pressão medida para o gás. E as partículas mais leves, a gente conseguiu observar que a massa molar, a partícula mais leve, se movimenta muito mais rapidamente, né? Então, vamos aqui com relação à taxa, a gente obtém que mais partículas têm taxas de velocidades maiores e que a energia cinética está mais distribuída, ou seja, as partículas elas têm taxas de energia cinética mais semelhantes, né? Antes, muitas delas estavam com as taxas mais baixas. Agora a gente vai resetar o nosso simulador novamente e vamos incluir um sistema onde teremos moléculas menores e moléculas maiores, certo? A gente vai colocar... Então, vamos colocar aqui 50 moléculas pesadas. Então, elas vão começar a se movimentar. A gente vai verificar aquela mesma taxazinha, né? Em torno de 400 e pouco a 300 graus. Um número de partículas é maior com taxas menores, né? E agora, para competir junto com ele, nós vamos colocar as partículas leves. Então, a gente consegue comparar as taxas. Olha só, no mesmo conjunto de condições, a gente vai obter que as partículas mais pesadas, é possível a gente evidenciar mais claramente ainda que as partículas pesadas, elas percorrem com uma velocidade substancialmente menor. As partículas pesadas, elas têm um número de partículas maior, com uma taxa de velocidade menor. E aqui as partículas mais pesadas também, elas apresentam taxas menos substanciais da energia cinética, uma distribuição mais heterogênea do que as partículas menores. Isso a 300 Kelvin. Se a gente aquecer esse sistemazinho, a gente vai conseguir, vamos colocar aqui para 483. Vamos colocar para 500, né, para chegar a um valor mais... Pronto, 505, 511. Então, a gente consegue observar o quê? Que há um aumento de velocidade para as duas classes de partículas que estão no nosso sistema. Entretanto, é notável observar que as partículas mais leves se movimentam mais rapidamente e elas têm uma contribuição maior no que se refere à pressão do nosso sistema. E as partículas menores, elas têm um maior número de moléculas com taxas maiores de velocidade. Então, essa parte aqui do simulador foi só mais para que vocês possam compreender melhor alguns princípios mais teóricos, certo? Então, aqui vamos trabalhar o nosso primeiro exemplo da parte de teoria cinética dos gases. Então, o nosso primeiro exemplo versa a seguinte coisa. Calcule a velocidade quadrática média de moléculas de oxigênio a 25 graus Celsius. Aí ele fornece os dados, né, da nossa constante e
os dados da conversão de Joule e a massa molar do nosso gás. Lembrando que essa temperatura de 25 graus Celsius, ela deve ser convertida, né, para escala Kelvin. Perdão, gente, que eu ainda estou me adaptando aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar a fórmula da velocidade média quadrática. Então, aqui nós temos a temperatura, nós temos temos a constante dos gases, temos também a massa molar do nosso gás. Então, a gente vai começar a substituir o valor aqui, certo? Então, portanto, a nossa velocidade quadrática média vai ser igual a 3 vezes 8,314 Joule por Kelvin vezes mol, dividido por 32. Só que aqui ele nos fornece em 32 gramas por mol. Entretanto, se vocês observarem, quando a gente for usar a conversão para Joule, o desenho tá péssimo, mas tudo bem. A gente vai ter que converter esse valor para quilo. Então, a massa molar a gente sempre vai ter que converter para quilo. Então, vai ser 32 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol. Isso tudo vai ser elevado a 1/2. Deixa eu só aumentar aqui esse traço, certo? Então, voltemos aqui. Gente, ainda estou me habituando com essa ferramenta, me perdoem. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai ter o quê? Trabalhando essas conversões de unidade, que 1 joule é igual a 1 quilo, metro ao quadrado, segundo ao quadrado, a gente faz a seguinte adaptação, que a velocidade média quadrática vai ser igual a 3 vezes 8,314, que aí a gente já coloca o que significa o joule, a gente já troca, né? Que é quilograma metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Isso tudo vai ser dividido por Kelvin vezes mol. E eu esqueci de colocar a temperatura aqui, que é de 298 Kelvin. Então, que a gente coloca aqui, tem problema não. 298 Kelvin. Isso tudo vai ser... Minha coordenação motora nessa mesa tá belíssima, mas me perdoem mesmo. Vai ser dividido por 32 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol. O que é que a gente vai sair fazendo aqui agora? A gente vai fazer, inicialmente a gente vai anular as unidades, né? Então, quilograma que tem aqui, a gente cancela com quilograma que tem aqui, mol que tem aqui, a gente cancela com mol que tem aqui, Kelvin que tem aqui, a gente cancela com Kelvin que tem aqui. Então, a gente vai começar a operacionalizar isso tudo, sabendo que isso tudo é elevado a 1/2, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos operacionalizar tudo isso. Então, operacionalizando isso aqui, a gente vai ter que
esse valor todinho vai ser igual a 2,32 vezes 10 a 5 metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Isso tudo vai estar elevado a 1/2, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vai extrair a raiz desse valorzinho aqui. A raizinha desse valor vai nos fornecer que a velocidade média quadrática vai ser igual à raiz quadrada desse valor, que é igual a 481,9 metros por segundo. Professor, por que deu em metros por segundo se lá era segundo ao quadrado? Mas a gente não extraiu a raiz quadrada do valor e a unidade restante não era essa, a gente tira a raiz quadrada da unidade também. Então, a velocidade média quadrática dessas moléculas de oxigênio a 25 graus vai ser igual a 481,9 metros por segundo, ok? Espero que tenha. Aqui nós temos mais um exemplozinho de velocidade média quadrática, onde a questão versa o seguinte exemplo. Calcule a velocidade média quadrática de um átomo de hélio a 25 graus Celsius, né? Então, vamos considerar aqui o hélio tem 25 graus Celsius, ele vai ter uma massa molar igual a 4, certo? Então, vou só confirmar aqui a massa molar do gás hélio, só um instante. Confirmando, a massa molar do gás hélio é realmente 4, certo? Então, a gente vai partir do mesmo... raciocínio, certo? Só localizar aqui o ponto que a caneta tá, pronto, lembrei. Então, aqui, nós temos o quê? Ele pede a velocidade quadrática média. Então, a gente tem que a velocidade quadrática média vai ser igual a 3RT sobre M elevado a 1/2, que é a mesma coisa que colocar na raiz quadrada. Eu acho mais elegante os cálculos usando o expoente fracionário, mas aí fica a critério de cada um, certo? Então, a gente já monta a equação substituindo esse joule por esse valor todinho aqui, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que a unidade da velocidade média quadrática vai ser igual a 3 vezes o R, que é 8,314. Aí, no caso do joule, a gente já substitui por quilo vezes metro ao quadrado segundo a menos 2, que é tudo ao quadrado. Isso tudo dividido por mol Kelvin. Ficou muito elegante não, mas enfim, é o que tá dando, né? Então, a gente vai substituir. Ixi, ainda tem que... Peraí, que eu vou começar a fazer o quadro de novo. Gente, por facilidade de operacionalização, eu vou deixar a tela fora da caixa de apresentação para me possibilitar usar outras cores no cursor, certo? Então, voltando aqui, a velocidade, ai, senhor,
a velocidade, que eu tenho que selecionar uma caneta, né? Velocidade. A velocidade. Deixa eu apagar aqui. Gente, me perdoe, porque pra mim tá difícil me adaptar a essas tecnologias. Então, aqui a velocidade quadrática média, já vou ter que apagar porque não é V, é um. Pronto. Agora eu vou colocar a caneta de novo. A velocidade quadrática média uma caneta preta mesmo. Então, azulão, porque é mais usual. Lá. Velocidade quadrática média vai ser 3 vezes RT dividido por M elevado a 1 meio. Ok? Então, nós vamos ter que a UMQ vai ser igual a 3 vezes 8,314 quilograma. É melhor colocar lá embaixo. Vamos lá. Então, essa UMQ vai ser igual 3 vezes o R, que é 8,314, e aí a gente já vai substituir o joule por essa unidade que é referente ao joule, que é quilograma vezes metro ao quadrado segundo a menos 2, dividido por mol vezes K, mais K de Kelvin, escala Kelvin. Né? Isso tudo a gente tem que multiplicar por 298, que é a temperatura Kelvin já convertida. Vou só dar uma melhoradinha aqui no traço para vocês entenderem melhor. Pronto. Agora eu volto a escrever e fica tudo certo. 98, valeu, meu Deus do céu. Fico louca. Pronto, agora vai melhorar. Fé no Pai. Pronto, melhorou. Isso tudo vai ser dividido pela massa molar. Lembrando, aí aqui eu vou até mudar a cor da caneta. Lembrando da massa molar, que ela tem que estar com a unidade de medida compatível com a unidade de medida abordada na constante dos gases. Então, aqui nesse caso, no caso dessas equações, vou colocar a dica poderosa de vocês usarem massa molar em quilograma por mol. Importantíssima essa dica aqui, viu? Porque nessa parte vocês não vão conseguir sair usando a massa molar sem nenhuma transformação, pelo menos não nessa parte. Então, aqui é 4 gramas por mol, então a gente vai já colocar o valor como se estivesse em quilo. Vou apagar aqui.
Então, aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol. Lembrando que tudo que está entre esses parênteses vai estar elevado a 1/2, certo? Então, aqui, vou mudar aqui a tampa da caneta para um tom mais diferente, vou colocar um tom rosa, só para a gente ir cancelar as unidades, né? Antes de operacionalizar tudo, a gente já vai cancelando as unidades. Então, aqui, quilograma, vai-se embora com quilograma aqui do denominador, mol aqui vai embora com mol aqui, Kelvin vai embora com Kelvin aqui da temperatura, e o que vai se restar é o que a gente vai trabalhar daqui para frente, que é esse metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai fazer agora, vai operacionalizar todos esses números e depois extrair a raiz. Então, a gente vai fazer 3 vezes 8,314 vezes 298 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Vai nos dar um valor de 1.858. Isso aqui vai nos dar um valor... Vamos, cadê? Gente, eu sou retardada, eu não consigo lidar com tecnologia. Mas é isso mesmo. Então, isso aqui, a nossa velocidade média quadrática vai ser igual a 1,86 vezes 10 a 6. Isso elevado a... Ai, Senhor. Gente, me perdoe. Só estou tentando trazer uma aula mais dinâmica para todos. Isso tudo, metro ao quadrado, segundo a menos 2. Né? Isso tudo elevado a 1/2. Então, a gente agora vai extrair a raiz quadrada desse valor todinho aqui, que vai nos dar uma velocidade da mesma maneira que a gente vai extrair o quadrado do valor, a gente extrai o quadrado da unidade, certo? Então, fica 1.363,1 metros por segundo. Essa é a respostinha da nossa questão. Ficou meio bagunçado, eu ainda não estou com a coordenação motora boa para esses exemplos, né? Mas vai dando certo. Eu tinha separado, aqui já é um outro exemplo. O exemplo 3, ele é muito semelhante, não, ele é o mesmo exemplo da lista, é a 13ª questão da lista de vocês. E é um exemplo que já leva em consideração a velocidade mais provável. Então, nunca esquecer de distinguir os conceitos, certo? Então, o exemplo versa o seguinte enunciado. A temperatura, a velocidade, aqui temperatura, a velocidade mais provável das moléculas de CO atinge o dobro do valor observado a 0 graus Celsius.
Então, ele fornece os dados e a massa molar. Então, aqui a gente vai partir para a primeira ideia da questão. A primeira ideia, a gente tem que trabalhar para achar a velocidade mais provável, que pode ser VMP ou UMP. Achar a velocidade mais provável no valor de 0 graus Celsius. Então, vamos de velocidade mais provável, né? Que é 2RT dividido pela massa molar elevado a 1/2. Então, vamos trabalhar a operacionalização disso aqui. Então, a velocidade mais provável vai ser igual 2 vezes R, e aí a gente já pode substituir pelos valores, né? Então, pelos valores, o R, 8,314, que aí é joule, que vai ser a mesma coisa aqui, quilograma por metros quadrados, segundo a menos 2, dividido por mol K, vezes a temperatura em Kelvin, que é 273, que é 0 graus Celsius. A gente coloca parênteses, isso tudo aqui. Divide aqui pelo valor da massa molar, que é 28, mas a gente tem que converter para quilos. 28 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol. Isso tudo elevado a 1/2, para sugerir a gente tirar a raiz quadrada. Agora, nós vamos cancelar começar o cancelamento das unidades, certo? Então, quilograma daqui vai-se embora com quilograma de baixo. Mol vai embora com mol. E Kelvin vai embora com Kelvin aqui do 273, certo? Então, já trabalhamos as unidades. E agora a gente vai operacionalizar todos esses valores para poder acharmos o valor da velocidade mais provável, certo? Então, o valor todinho disso aí, o mais provável, vai ser igual a 162.123 m ao quadrado, segundo a menos 2. Só que a gente tem que levar tudo a 1/2. Então, a gente vai tirar a raiz desse valor e vai obter um valor de 402,64 metros por segundo. Lembrando que isso aqui não é a nossa resposta para a questão, certo? Então, lembrando aqui no início que a nossa velocidade mais provável, né? Que a nossa velocidade mais provável vai ser igual a 402,64 metros por segundo. Ele quer saber qual é a temperatura onde a velocidade mais provável das moléculas atinge o dobro da velocidade observada a 0 graus. Então, esse foi o valor obtido a 0 graus. Então, ele quer saber pelo dobro. O dobro disso aí vai ser 402,64 vezes 2,
805,3. 805,3 metros por segundo. Então, agora a gente vai voltar para a fórmula da velocidade mais provável, que vai ser igual a 2RT dividido pela massa elevado a 1/2. Para a gente poderia fazer o cálculo todinho e ter que rearranjar para depois fazer uma raiz quadrada. Mas eu acho mais viável a gente trabalhar algebricamente essa equação primeiro. Então, por sugestão, se eu tenho uma equação com radicais, o que é que eu vou fazer para eliminar o radical? Eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Então, depois que eu faço isso, eu vou ter que a velocidade mais provável ao quadrado vai ser igual a 2RT sobre M. Portanto, isso aqui a gente vai ter que a velocidade mais provável vezes a massa molar vai ser igual, isso a velocidade mais provável ao quadrado, né? Vezes a massa molar vai ser igual a 2RT. Então, operacionalizando mais uma vez, eu vou botar aqui até outra cor para não ficar na confusão doida. Vamos lá. A gente quer isolar essa variável T, que é a temperatura que nós queremos. Então, a gente vai passar esse 2R para lá, para o outro lado da equação, dividindo. A gente vai ter que a velocidade mais provável ao quadrado vezes a massa molar dividido por 2R vai ser igual à temperatura. Então, agora basta apenas a gente substituir esses valores, né? Então, a gente vai colocar que a velocidade mais provável, que é 805,3 elevado ao quadrado, vezes a massa molar, que nesse momento ela também deve ser dada em quilo, é 28 vezes 10 a menos 3 quilo, dividido por 2 vezes 8,314 quilograma metro ao quadrado, segundo ao quadrado, mol K. Então, agora eu vou mudar aqui a cor da caneta só para a gente poder trabalhar as unidades. Vou botar esse amarelo aqui. Então, aqui, ó, vamos cancelar as unidades. A gente trabalha com quilograma, cancela quilograma com quilograma aqui. Metro por segundo ao quadrado, a gente cancela, que vai vir dessa unidade aqui que nós não colocamos. E mol também cancela com mol, né? Que é mol por quilo ao quadrado. Então, aqui a gente vai operacionalizar esses valores. Vou só dar uma pausa. Então, operacionalizando esses valores aqui, nós teremos que a nossa velocidade
mais provável vai ser igual a 1091,97 kelvins. Vou até cercar aqui de marca-texto só para dizer que esse é o resultado final. Certo? Então, podemos passar para os próximos conceitos, né? Então, a partir do estudo das velocidades dos gases, foi possível observar que existe uma dependência das velocidades moleculares com a massa que essas moléculas possuem e que essa relação tem algumas consequências nos sistemas gasosos. A primeira consequência é a efusão. A efusão é a fuga de moléculas gasosas para o espaço através de pequenos orifícios. Então, um exemplozinho assim, bem simples. Quando a gente enche um balão se com o tempo o balão for furado, ele vai tender a secar e perder todo o seu volume gasoso, né? Para o espaço. Então, um pequeno orifício pode fazer com que esse gás funda-se para um espaço e entre em contato com outras substâncias. Já a difusão se trata do espalhamento de uma substância gasosa pelo espaço ou por outra substância. Um exemplo bem simples, quando uma pessoa passa perfume e sai, à medida que o perfume se volatiliza, ele começa a tomar conta de todo o espaço que a pessoa está, né? Então, por exemplo, a gente está aqui na sala comendo e chega um cara com a pizza. Todo mundo sabe que ele está comendo pizza por causa da característica de difusão do odor dessa pizza, né? O cheiro dessa pizza. Então, é a capacidade de espalhamento do gás, né? Para o espaço. E aí, diante dessas propriedades, e descobriram, no caso foi Thomas Graham, ele descobriu quantitativamente a relação entre a taxa de efusão de um gás e a sua massa molar. E ele conseguiu descobrir que a efusão, a movimentação do gás, ele vai ser proporcional à raiz quadrada da sua massa molar, vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. Por quê? Porque quanto maior a molécula do gás, mais difícil é de ela se espalhar, por conta da movimentação dessa molécula, né? Então, ele estudando quantitativamente esse evento, né, ele verificou que, considerando dois gases à mesma temperatura e pressão, a velocidade relativa de efusão é dada por R1 dividido por R2, que é a diferença das taxas de efusão para um gás 1 e um gás 2, vai estar diretamente relacionada com a velocidade na qual essas partículas estão se percorrendo dentro do frasco reacional. E aí é dado por 1 e 2, que é o característico do gás. Essa velocidade, a média quadrática, ela vai ser uma relação da raiz quadrada de 3RT dividido pela massa molar. Então, se eu estou relacionando um gás pelo outro e suas velocidades, eu vou relacionar a equação por meio de uma divisão, já que eu estou relacionando as duas espécies. Então, aqui, a relação é de 3RT dividido por M1, que é a massa molar do primeiro gás, dividido por 3RT
dividido por M2, que é a massa molar do segundo gás, certo? Então, aqui, se a gente for operacionalizar, a gente tem RT, 3RT em cima, tem 3RT embaixo, podemos cancelar. E aqui ficou apenas as massas molares. Então, a gente vai reorganizar, né? A gente tem aqui uma operação de frações, né? Aqui no caso. Quando a gente cancelou o RT, né? Então, ficou 1 sobre M1 e ficou 1 sobre M2. Isso tudo elevado a 1/2, né? Que é a raiz quadrada. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com 1/2, né? Então, quando a gente trabalha, né, a divisão de frações, a gente repete a primeira e inverte a segunda. Então, a gente vai obter essa relação aqui, que ao invés de ficar M1 sobre M2, já que o M1 estava no denominador, só que aqui ficou uma divisão de frações, né? E aqui que vai inverter, e a M2 que vai ficar em cima. Vai ficar que a relação da taxa de velocidade, a taxa de movimentação entre dois gases vai ser inversamente proporcional à sua massa molar, a raiz quadrada da sua massa molar. E isso é importante considerar que quanto mais alta for a velocidade média quadrática, maior vai ser a probabilidade da molécula efundir. Por quê? Porque para ela efundir precisa de um orifício, precisa de um buraco para esse gás passar. Quanto maior for a velocidade que essas partículas se movimentem, maior vai ser a chance, a possibilidade de uma dada molécula bater nesse buraco e sair. Então, como as partículas mais leves elas adquirem uma maior velocidade, logicamente que elas vão ter uma maior taxa de efusão quando comparada com outro gás, certo? Então, aqui, como por exemplo, do sistema de difusão gasosa, que também é um fenômeno que obedece àquela equação de Graham, aqui é um sisteminha simples, que seria um sisteminha que a gente ia fazer em laboratório para mostrar a vocês, né? Mas por motivos óbvios, estamos aqui para mostrar eletronicamente, né? Então, aqui nós temos um cilindro, né? Onde tem duas extremidades. Em uma das extremidades foi colocado amônia gasosa e na outra extremidade ácido clorídrico em sua forma gasosa, né? Quando ele está se volatilizando. Então, isso aqui pertence ao princípio da difusão, onde é a propriedade que um gás tem de se dispersar no espaço ou em um outro ambiente. Então, aqui no caso, nesse ambiente, a gente vai ter dois gases diferentes. E a gente vai ver como é que essas moléculas vão se dispersar percorrendo pelo tubo. Antes disso, eu quero mostrar isso para vocês através do simulador, certo? Então, pessoal, a gente veio para mais um simulador da plataforma Pirret. Aqui a gente vai ver como a massa molar vai interferir nessa questão da difusão, certo? Então, vamos supor que nós estamos colocando um certo gás, massa 28, como se fosse o CO2, o CO, na verdade,
E aqui do outro lado a gente vai colocar 1, aí o máximo que vai é 32. Então, 32 vai ser o oxigênio, certo? Então, vamos colocar aqui, ao invés do oxigênio, vamos colocar 17 para ser a amônia. Vamos deixar o mesmo raio para isso não interferir, né? Apesar da gente saber que a geometria deles também interfere nas colisões. E agora nós vamos inserir, né? Vou colocar 50 partículas de um, 50 partículas do outro, né? Então, assim, eles se movimentam, né? É possível observar que o gás representado pela bolinha azul se movimenta mais, né? Então, aqui eu coloquei para a gente verificar o centro de massa e a taxa do fluxo de partículas. Então, eles, por enquanto, ficam oscilantes e dentro desse tubo o gás está separado, né? Por uma membrana, por um impedimento, né? Então, supondo aqui, vamos trabalhar uma diferença maior, né? Então, vamos colocar aqui um gás hélio, massa 4. Então, aqui no caso é hélio e nós temos oxigênio, usando gases mais simples, né? Então, aqui vocês conseguem observar direitinho que numa mesma temperatura, né, todos estão a 300 graus, a gente tem diferentes comportamentos. O gás, o hélio, ele se movimenta muito mais rapidamente do que o gás oxigênio. Então, aqui, vamos colocar aqui vamos remover esse divisor para ver qual deles se dispersa mais rapidamente um no outro. Então, foi bem nítido que o gás verde, que é o hélio, ele se dispersou muito mais rápido. E ele continua avançando e dominando todo o recipiente. Então, a questão da difusão, quando num ambiente fechado, é essa. Por conta do tamanho da partícula, por conta da massa molar da partícula, é bem possível que um dos gases se locomova numa taxa muito maior, que ele tenha uma velocidade maior, certo? E é disso que falaremos no exemplo seguinte. Então, aqui, partindo daquele pressuposto da simulação, a gente tem um cilindro onde foi inserido amônia e ácido clorídrico. E aí colocamos esses gases para reagir e a gente sabe que eles são reativos um no outro e vão formar um gás, vão formar um sal a partir desses gases, um sal sólido. Então, o que é que acontece aqui? O gás nitrogênio, ele vai percorrer uma certa distância dentro do tubo. O gás cloro também vai percorrer uma certa distância do tubo. Só que vocês estão vendo onde é que está sendo formado o anel.
do sal está formado muito mais próximo do ácido clorídrico do que da amônia. Por que que o cloreto de amônio vai se formar mais próximo ao ácido clorídrico? Vocês lembram que foi falado que a taxa de locomoção desses gases, a taxa de difusão desses gases, vão estar diretamente relacionadas, vão ter uma proporcionalidade com a massa molar? Então, vamos observar aqui a massa molar dos nossos coleguinhas, né? Massa molar da amônia, a gente tem a massa molar 17 gramas por mol. Já o nosso querido ácido clorídrico tem uma massa molar de 36,5 gramas por mol. Então, o ácido clorídrico, ele tem uma massa maior. Logo, ele vai ter uma menor taxa de locomoção, vai ter uma menor taxa de velocidade dentro do ambiente fechado. Então, a tendência é que a amônia ela se desloque mais rápido por conta disso. Então, é por isso que o cloreto de amônio vai se formar mais próximo ao HCl. Então, o cloreto de amônio se forma mais próximo ao ácido clorídrico, pois a taxa de locomoção do ácido clorídrico é menor, porque ele possui uma maior massa molar, certo? Então, aqui vamos para um exemplozinho de difusão e efusão dos gases. Então, aqui, calcule a razão entre as taxas de efusão de nitrogênio e oxigênio, nesta ordem. Aí ele fornece as massas molares. Então, a gente tem que a taxa de N2 e a taxa de efusão de O2 vai ser igual a raiz quadrada da massa molar de O2 dividido pela massa molar de N2, certo? Porque isso aqui nada mais é do que a lei de efusão de Graham. Então, a partir daqui, a gente vai incluir só os dados de massa molar. Então, R do nitrogênio pelo R do O2 vai ser igual a raiz quadrada de 16 gramas por mol dividido pela raiz... 16 não, pessoal, perdão, 32, né? (32 gramas por mol dividido pela massa molar do nitrogênio, que é 28. Dessa forma, a razão entre as taxas de deslocamento de N2 e O2 vai ser igual a 1,069. Era só isso que a questão... Ai, Senhor. Foi só isso que a questão pediu nesse momento. Só fazer aqui um... Ô, Senhor. Certo? Então, vamos para o próximo.
2 gases foram introduzidos num tubo de vidro com 3 metros de comprimento. Então, vamos fazer aqui um desenhozinho bem maroto. Fala, meu Deus. Gente, meu desenho é muito torto, gente. Tá. Então, vamos supor aqui que a gente tem um tubo. Que esse tubo tem 3 metros. Esse tubinho tem 3 metros, certo? Então, na esquerda tem um gás desconhecido. Então, aqui na esquerda tem um gás desconhecido. Na direita vai ter um gás amônia, certo? Vou me dar a cor dessa caneta porque não dá para enxergar nada. Vamos lá. Aí ele diz a seguinte coisa: na extremidade direita foi introduzida a amônia, na extremidade direita um desconhecido. Os 2 gases se encontraram formando um vapor branco que se depositou no interior do tubo a uma distância de 2 metros da extremidade direita. Então, daqui a uma distância de 2 metros, formou aí esse anel de gás, certo? E se depositou no interior do tubo a distância de 2 metros da extremidade direita. Qual é a massa molar aproximada desse gás? Que no caso é o gás X. Então, a gente leva em consideração o quê? A taxa de deslocamento do gás 1 pela taxa de deslocamento do gás 2 vai ser igual à relação inversa de M2 por M1. Certo? Então, é a partir dessa premissa. Então, esse R vai ser o quê? Vai ser a quantidade que cada um deslocou. Então, o que é que indica aqui? Que a amônia se deslocou em 2 metros. E que o gás X se deslocou apenas o quê? 1 metro. Por que isso? Porque o tubo, seu comprimento total era de 3 metros. Então, aqui a gente já tem dados para concluir o que a gente se propõe. Então, aqui R1, vou colocar R1 como sendo a amônia, certo? O R da amônia é 2 metros. O R do gás X vai ser de 1 metro, que vai ser igual a massa molar de 2, que eu não sei, é a massa molar de X, dividido pela massa molar da amônia, que vai ser igual a 17, né? Então, ok. Para sair dessa raiz quadrada com a incógnita, eu vou aplicar a ferramentazinha de elevar os 2 membros da equação ao quadrado, ok? Então, elevando tudo isso ao quadrado, eu vou ter 2 metros elevado ao quadrado vai ser 4, que dividido por 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa, vai ser igual a mx dividido por 17. Dessa forma, a massa molar de X vai ser igual a 4 vezes 17,
4 vezes 17 vai ser igual a 68 gramas por mol. Não tem muita dificuldade nessa parte da lei de difusão e efusão. É só isso que a gente tem a fazer nesse tipo de tema, certo? Entretanto, agora a gente vai estudar o nosso último assunto referente à parte de gases, que é o desvio do comportamento ideal dos gases, né? Então, os gases, eles nem sempre apresentam aquele comportamento maravilhoso de um gás ideal. O gás real, ele tem alguns desvios de comportamento. Por quê? Porque nos gases ideais, existem duas considerações muito importantes. As considerações que um mol de gás em todas as condições normais, né, de temperatura, pressão, eles vão possuir exatamente 22,4 litros, né, de gás nessas condições. Entretanto, esse volume ele não é válido em algumas condições, isso não acontece. E para o gás real, a gente considera que essas moléculas elas têm sim forças de atração e repulsão entre elas, coisa que no gás ideal não é considerado. E isso é considerado, para a gente, ao estudo dos gases reais, são considerados como os desvios de comportamento em altas pressões. Os gases reais, eles não vão se comportar da mesma forma que um gás ideal quando for numa pressão diferente de um atm, né? Então, aquele conjunto de condições para que o gás seja ideal, né? A baixas pressões, o desvio de gás ideal é menor. E a equação do gás ideal até pode ser usada sem gerar muitos erros mais sérios, né? Então, aqui só mostrando graficamente o gás ideal, né? E até a faixa que ele permanece ideal, que é quando PV sobre RT é igual a 1, né? E aí, à medida que essa relação vai aumentando, que isso ocorre exatamente em um aumento de condição de temperatura, você vê que o comportamento já fica totalmente diferente do comportamento do gás ideal, tanto com relação à temperatura, né? Então, com relação à pressão. Então, quanto maior a pressão, menos ele vai ter um comportamento ideal. Então, como foi que foi feito para estudar os gases nessas condições? Foram estudados os gases reais, que são os desvios do comportamento ideal. E esses estudos foram feitos através de uma equação chamada equação de Van der Waals, que promove a correção do desvio de volume e o desvio com relação às forças intermoleculares. Então, a gente tem que nos gases ideais, a nossa equação é PV igual a nRT. Só que, para a questão do volume molecular, é preciso ter uma correção para esses fatores, tanto com relação ao volume, como para as forças de atração molecular. Então, dessa forma, Van der Waals ele estudou duas constantes experimentalmente para conseguir minimizar o efeito desse desvio ao calcular o comportamento das funções de estado para um gás real. Então, é essa linda equação de Arrhenius, onde P vai ser igual a nRT dividido por V menos NB, ou seja, NB é a correção para o volume das moléculas, e é totalmente dependente
do número de mols desse gás participante. Isso tudo menos N ao quadrado vezes A dividido por V2, que é a correção de volume que também é inerente à atração molecular, certo? Então, a forma geral de se trabalhar com a equação de Arrhenius, porque aqui foi colocado em função de pressão, né? Que foi só a maneira que ele descobriu a fórmula. Já a fórmula geral já aborda a correção de pressão, a correção levando-se em consideração os fatores relacionados, né, que é a correção para a atração molecular, e o volume corrigido através do seu fator B, igual a nRT, certo? Então, aqui no caso, A vai ser uma constante de... B vai ser uma constante de Van der Waals, que vai nos auxiliar a corrigir o volume, e A vai ser a constante de Van der Waals, que vai corrigir a magnitude de atração entre as moléculas dentro de um sistema gasoso. Esses parâmetros, eles são tabelados e diferentes para cada gás, então, independente de que alguns fatores, algumas funções de estado não são influenciadas pela identidade do gás, mas aqui, no caso, no comportamento, no desvio do comportamento ideal, isso é considerado. Então, por isso que esses parâmetros, eles são individuais para cada sistema gasoso, certo? Aqui, a gente mostra algumas constantes de Van der Waals para o estudo de algumas moléculas, né? E aqui eu coloco um exemplozinho para a gente fechar com chave de ouro esse nosso tema de gases, certo? Então, aqui, se um mol de um gás ideal estivesse confinado em um volume de 22,41 litros a 0 graus Celsius, exerceria uma pressão de 1 atm. Use a equação de Van der Waals para estimar a real pressão exercida por 1 mol de cloro gasoso em 22,4 litros e 0 graus Celsius. Então, aqui ele forneceu A e forneceu B. Então, aqui o que é que a gente vai fazer primeiro? O que eu faço primeiro em todas as coisas, né? Ó, voltando aqui para esse slide, a gente tanto pode usar essa forma geral da equação de Van der Waals, porque pode pedir algum fator como temperatura, como volume, e aí você consegue trabalhar todos os fatores. Ou você pode usar essa primeira fórmula inicial, que é onde a gente trabalha a pressão isolada, a pressão como variável de interesse. Como no nosso exemplo é a pressão que é a variável de interesse, então vamos usar essa primeira fórmula, certo? Vamos lá. Então, aqui vamos escrever a fórmulazinha bem direitinho, que é nRT dividido por V menos NB menos N2A dividido por V ao quadrado. Certo? Então, agora nós vamos começar. O que eu sugiro? Trabalhar por termos, né? Então, aqui eu vou trabalhar primeiro o termo 1. Aqui eu indico trabalhar isso aqui como o termo 1, isso aqui como o termo 2, certo? Então, vamos trabalhar aqui o termo 1. O termo 1 vai ser 1 vezes 0,082 atm litro mol K vezes 273
dividido por 22,4 menos 1 vezes 0,0562. De onde é que vem isso? Aqui não é o primeiro termo. NRT, que foi para 1 mol, né? Levando em consideração aqui o valor tabelado dividido por V menos NB, não é V menos N vezes B, que é o valor tabelado. Então, aqui o nosso 1 vai ser igual Então, pessoal, operacionalizando aqui, a gente cancela essas unidades, né? Que no caso mol. No caso, mol aqui vai cancelar com mol. Que no caso, mol vai cancelar com mol, né? E aqui diminuir esse volume que vai fazer um valor de 22,34. Que vai ficar igual a esse valor vai ficar igual a 1. Ai, Senhor, como eu estou fracassada nessa borracha. Ser igual a 1. Então, ok. Então, resolvemos o primeiro trecho, certo? Agora, vamos para o segundo trecho. Vamos fazer o segundo trecho no slide abaixo, certo? Vou só recapitular aqui o que é o segundo trecho. Menos N2A dividido por V ao quadrado. Isso aqui é o segundo trecho. Então, vamos lá. Isso tudo vai ser igual a N2, vai ser menos. N2 é 1 ao quadrado. 1 mol ao quadrado. Vezes o A aqui, que é 6,49 litro ao quadrado, ATM, mol, dividido por V2. Então, qual é o V que ele utiliza aqui? 22,4 litros. Então, aqui como é 1 ao quadrado, aqui também é mol ao quadrado. Então, esse mol aqui, no denominador, cancela com esse mol aqui, mas ainda fica 1, né? Então, aqui nesse 2, vai ficar menos 1. Lembrando aqui que esse litro aqui, ó, cancela com esse aqui e vai permanecer ATM, né? Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter 1 vezes 6,49 dividido 6,49 dividido por 22,4, que é igual a 0,289.
289. Então, para a gente fazer o cálculo utilizando os valores, então a pressão vai ser igual a 1 menos esse Na2 ao tá certo. 1 menos esse valor aqui. E esse valor no slide seguinte deu menos 0,289. Mas eu tô achando que não é esse valor, vou recalcular. R$ 289. 1 é isso mesmo. 1 menos então essa pressão eu cometi um erro, gente. Abafa aqui no segundo membro. Vamos retificar aqui, certo? Aqui o volume era ao quadrado. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui seria 22,4 litros, isso tudo ao quadrado. Então, agora a gente operacionaliza de novo, certo? Então, a gente vai ter um valor de 0,649 dividido por 501,76 e vai nos dar um valor 0,649 por 501,76 dá 1,29 vezes 10 a menos 3. Voltemos aqui, o slide anterior. Então, aqui a gente vai pegar, vai ser 1 menos ai, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Desculpa, gente. Tô tentando me adaptar a essa tecnologia, mas tá muito difícil. Então, aqui vai ser P, vai ser igual a 1 menos, aí o valor que a gente traz de lá, 1,29 vezes 10 a menos 3. Aqui vou até me dar a cor da caneta para ficar um negócio menos acaraiado. Então, a pressão vai ser igual a 0,9987 atm. Ou seja, nesse caso aqui, o gás está beirando a um comportamento ideal, né? Então, pessoal, com relação a essa parte de gases,
é isso que vai ser cobrado, né? Como vocês podem ter visto na lista de exercícios de vocês, que é dessa forma, né? Que a gente trabalha essa parte dos gases, do desvio dos comportamentos e essa parte da velocidade eu costumo trabalhar também, mas assim, nada de outro mundo. E hoje estamos encerrando mais um módulo, né, da nossa disciplina de Química Geral, e eu espero que todos tenham gostado, apesar da confusão mental aqui com o uso da caneta e da mesa digitalizadora. Mas muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, eu permaneço disponível para esclarecimentos, tá bom?